estão chegando dias de grande fome sobre a terra e de grande sede também, mas não de comida nem de bebida, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir o que o Espírito de Deus está falando. Esse é o momento onde nós temos abundância de alimento. Esse é o momento em que nós temos abundância de palavra, sabe? E o que tem acontecido é que alguns de nós, muitos de nós não temos valorizado a palavra de Deus. E tantas pessoas têm procurado resolver os problemas da sua vida, procurado resolver suas questões, procurando respostas em outros lugares, em outras coisas que não é a palavra de Deus, sabe? Mas existe uma profecia bíblica e eu creio que existe uma aplicação para a sua vida hoje. Deus te dizendo que vai chegar um tempo que vai ter fome e vai ter sede, mas não é nem de comida, nem de bebida, mas é fome e sede para ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. A palavra de Deus é espírito e é vida, sabe? E essa palavra, ela é necessária para alimentar seu espírito e a sua alma. Seja bem-vindo você que está chegando. Quando alguém tem um encontro com Jesus, então ele passa a ter uma nova natureza, ele tem um novo nascimento espiritual. E Deus começa a comunicar coisas no espírito do homem, dessa nova pessoa que você se torna quando você se encontra com Jesus. E ao comunicar no seu espírito, Deus começa também a transformar a sua alma. E Deus, ele tem tudo que a gente precisa para viver aqui nesse mundo. Deus é totalmente suficiente. E aqui a palavra de Deus diz em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Hoje em dia, nós estamos tendo o quê? Abundância de palavra, abundância de mover de Deus, abundância de curas, de milagres, abundância de manifestação de poder através dos dons espirituais, sabe? Então nós temos hoje pão e água. Nós temos o pão que representa a palavra de Deus, nós temos a água que representa o Espírito de Deus, uma das representações do Espírito de Deus. Mas vai chegar um dia, declara o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Tá, o contexto aqui está falando de algumas pessoas, de um povo que não desejava a palavra de Deus. E quando Amós começa a declarar uma palavra de Deus, sabe, aqui a palavra de Deus nos mostra que aqueles líderes daquela época, eles rejeitaram o mensageiro de Deus. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus. E por isso aconteceram consequências na vida deles, sabe? Mas você que está chegando aqui, Deus está te dando essa palavra para te encorajar a dar mais ouvidos à voz dele, sabe? Aproveite agora em que existe abundância de palavra e não só ouça a palavra aqui ou em algum lugar que Deus tem te levado, não só ouça a palavra de uma maneira passiva ou de uma maneira apática, sabe? Estou ouvindo aqui, mas indiferente. Não, ouça a palavra e permita que a palavra, o Espírito Santo vai trazer o mover necessário, mas permita que a palavra te transforme. Permita que a palavra, ela venha moldar a maneira que você pensa. Sabe, Deus está fazendo, o Espírito de Deus está fazendo isso agora. Sabe, o Espírito Santo está entrando agora no seu coração, na sua vida, e ele está saciando a sua sede e a sua fome. Ele está liberando um desejo em você pela palavra dele. E um desejo em você pelo Espírito dele. Sabe, esse é o momento em que nós temos abundância. Abundância de poder de Deus. Abundância de palavra de Deus. A Bíblia fala que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia também fala que Deus, ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, sabe? Tem situações que pessoas não precisam de médico, tem situações que não precisam de juiz,
Tem situações que ela não tem uma causa que precisa de algum dinheiro? Não. Mas o que ela está precisando? Ela está precisando de palavra. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Em primeiro lugar, você não precisa de coisas. Em primeiro lugar, você não precisa de algo externo. Em primeiro lugar, você precisa de palavra. E de palavra de Deus. Sabe? Existe uma palavra chamada rema. O que é rema? É a palavra de Deus revelada e aplicada individualmente pelo Espírito Santo a quem está ouvindo. Por exemplo, essa palavra é uma palavra rema para alguém que está aqui. Por quê? Porque Deus tem nos revelado para comunicar com você. Então valoriza hoje que tem abundância de palavra, sabe? Porque lá em Isaías capítulo 30, versículo 15, escute bem o que o Espírito de Deus está falando com você. Lá em Isaías capítulo 30, versículo 15, a Bíblia fala de um povo em que Deus deu a oportunidade de obedecer, que deu uma oportunidade de arrependimento, de se voltar para o Senhor de volta, mas eles não obedeceram, sabe? Mas não quiseram, e apareceram situações, apareceram leões, e nesse caso aqui não é o leão representando Jesus, mas apareceu destruição no caminho deles, sabe? Porque Deus estava falando, Deus estava dando a direção correta, Deus estava liberando a sua palavra, mas eles não quiseram. Eu vou ler aqui para você, olha o que diz aqui sobre um povo que Deus estava querendo guiá-los, Deus estava querendo abençoar, porque Deus, ao longo de toda a história bíblica, eu te desafio a ler a Bíblia, mas você não pode ler só um capítulo ou outro isolado, você tem que saber a história geral, né? Ao longo da história bíblica, Deus sempre está querendo ter um relacionamento com o povo e abençoar o povo. Isso é normal. Ao longo da história bíblica, eu indiquei um livro para vocês, eu não tenho esse livro aqui para vender, eu não vendo livro assim, mas eu indiquei um livro. Esse livro, 29 minutos para entender a Bíblia. Na verdade, ele tem algumas páginas aqui, acho que é 200 e poucas páginas. Você não vai ler em 29 minutos, mas ele tem um resumo de 1 minuto de cada trecho da história bíblica ou de cada livro da Bíblia. O que mais me impressiona é o livro de Jeremias. E eu vejo o quê? Que ao longo da história bíblica, Deus, ele está sempre fazendo o quê? Ele está sempre tentando ter um relacionamento com o homem. Ele está querendo abençoar o homem em tudo, sabe? Isso é ao longo da história bíblica, isso sempre é normal. Como a mente de muitas pessoas, elas sempre tendem a focar mais no que é negativo, então elas não acreditam que Deus quer abençoar. E eu tenho falado aqui com vocês, as pessoas hoje dizem, e eu já falo isso aqui há um bom tempo, as pessoas falam assim, hoje está se pregando muita bênção. A questão não é se está pregando bênção ou não. A questão é, Deus está falando? Porque se Deus estiver falando correção, quem é guiado pelo Espírito Santo vai falar a correção. E quem também é chamado para pregar a correção precisa de uma sabedoria e uma dose extra. Precisa amar as pessoas. Se você não ama as pessoas, é um desafio para cada um de nós. Se você não ama aquelas pessoas, você não pode dar uma palavra de correção para elas. Sabe? A não ser algum caso específico, outra história. Mas de forma geral, você só pode dar uma palavra de correção para quem você ama. Eu não amo essas pessoas, então eu não posso dar uma palavra de exortação, de correção para elas. Agora, escute bem. Ao longo de toda a história, Deus estava querendo abençoar. Quando eu não posso dar uma palavra de bênção? Quando Deus não me está revelando aquilo. Você está ouvindo? Quando Deus não me está dando aquela palavra. No seu tempo de oração, Deus começa a te apontar para uma palavra e é liberada. Para mim, é bem claro o dom de profecia como a característica principal, o encorajamento. E em caso de obstinação, que Deus está falando e a pessoa não está obedecendo, Deus está falando e a pessoa não está obedecendo, aí vem uma palavra mais forte. Ou quando alguém está tendo um erro assim e está indiferente ao que está fazendo, que é o que aconteceu aqui em Amós. Se você ler todo o capítulo, você vai entender. Mas eu vou te falar aqui que você precisa saber. Um povo que estava apático, um povo que estava indiferente à voz de Deus, à vontade de Deus, sabe?
você precisa entender que quando Deus te fala alguma coisa, quando Deus te pede obediência, Ele está enxergando lá na frente. E Ele tem alguma coisa que Ele está vendo e você não está vendo para te abençoar. Sabe? Então esse tempo, de certa forma, ele já chegou aqui para você. Ele já chegou para muitos de nós. Um tempo em que nós não temos fome nem de comida, nem de bebida, mas fome da palavra de Deus e do mover do Espírito de Deus, do mover do Espírito conectado com essa palavra de Deus. Sabe, o que eu vejo hoje, muitas pessoas sedentas, muitas pessoas com fome. Às vezes eu fico impressionado aqui, nós estamos aqui conversando, nós estamos orando, né? E eu vejo vocês sedentos. Esses dias eu fiquei impressionado que eu estava falando sobre revestimento de poder. Outro dia vocês perguntando sobre batismo no Espírito Santo. E agora recentemente também eu estava falando de como discernir os pensamentos, como saber se um pensamento é de Deus. E muitos de vocês aqui interagindo e querendo saber sobre isso, sabe? Eu fico feliz de ver isso, porque é algo que Deus está fazendo na nossa geração, sabe? E já está chegando um tempo, porque as pessoas já estão cansadas. Elas estão cansadas de escolher outras coisas, outras fontes de resposta, e elas estão procurando, muitos já estão procurando a palavra de Deus. E eu creio que se você está aqui nessa oração, você é desse tipo de gente que está procurando a palavra de Deus. A palavra de Deus que cura fisicamente, a palavra de Deus que cura a alma, a palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que transforma, aquele que batiza com o Espírito Santo, que transforma profundamente o homem, sabe? Eu tenho falado aqui para vocês, psicologia não é ruim, é bom, tem o seu lugar, mas para mudar realmente a natureza do homem, não é com ciência, não, é com o poder do Espírito Santo, sabe? É com o poder do Espírito Santo. Eu creio que cada coisa tem o seu lugar, sabe? Cada coisa tem o seu lugar. Agora, uma comunhão profunda com o Espírito Santo, ela vai transformar a nossa vida de uma maneira completa, o que eu vejo que nós precisamos é entender sobre o espírito de sabedoria e revelação. Quando você começa a andar com o Espírito Santo, a gente começa a ter o quê? Revelações da palavra. Alguns de nós começamos a fluir nos dons do Espírito, dons de poder, dons de revelação, dons de elocução, que são dons ligados à fala. Os 9 dons do Espírito começam a fluir, mas nós precisamos também entender a importância da sabedoria. Inclusive tem um dom que é palavra de sabedoria, né? Então nós precisamos também dessa sabedoria de Deus para balancear, para equilibrar com a revelação. Você está ouvindo isso? Então, agora eu sei. A gente passa mesmo por esse tempo em que a gente está sendo balanceado pelo Espírito Santo. Então tem um momento que você está mais aqui para a revelação, e a sabedoria está mais embaixo, e a sabedoria depois vai equilibrando, mas também não pode deixar... tem que ter um equilíbrio correto aí, né? É o equilíbrio que nós precisamos. E Deus, a palavra de Deus é poderosa o suficiente para fazer isso. Se você tem um pedido de oração, fica aqui. Nós vamos orar aqui juntos, sabe? Pode ver que você podia buscar resposta em outros lugares. Você está aí com esse problema, você está com essa enfermidade aqui na madrugada, sabe? E você está fazendo o quê? Você está procurando a resposta em quem pode resolver. Olha que lindo. Você quer ver uma coisa que me toca o meu coração? Se toca o meu coração, imagina. A gente não pode nem imaginar o tanto que toca o coração de Deus. Quando alguém tem um problema, quando alguém tem uma situação, e ela coloca o quê? Diante do Senhor. Ela vai buscar onde? Vai buscar os pés do Senhor. Vai buscar uma resposta em oração. Vai buscar uma resposta na palavra. Isso é coisa linda. Aí Deus começa a falar, Deus começa a agir, Deus começa a operar. E Deus gosta que você dependa dele, sabe? Existe uma linha aí de ensino, eles querem dizer assim, não, Deus não se importa como você vive no mundo. E existe outra também que fala assim, Deus não se importa com o seu sofrimento, né? Tá errado. Jesus, ele tem compaixão. Ele teve tanta compaixão que ele se colocou no nosso lugar, compaixão é se colocar no lugar, ao ponto do quê? De pisar aqui na terra como homem, sabe? E tem uma outra linha teológica que fala assim, não,
as pessoas buscam a Deus só porque elas querem uma bênção. Na verdade, não. Se alguém está com esse coração, precisa ser ajustado por Deus. Agora, eu ando com Deus porque eu dependo dele em tudo. Não, dependo dele para salvação, para a eternidade. Hoje tem uma palavra especial, a pregadora, a pastora que estava na nossa igreja hoje, a pastora Ana, ela citou sobre a fé salvífica, né? A fé para a salvação. E nós vamos ver lá no livro de Romanos, capítulo 10, no versículo 9 e 10, a palavra salvação ali, ela é uma salvação completa de Deus, que é uma salvação, obviamente, né? Primeiro, na era futura, a vida eterna, mas ela é uma salvação que ela vem com cura, libertação, ela vem de uma maneira completa na nossa vida. Eu comecei a assustar em 2016, 2017, alguns anos atrás, eu comecei a ler a palavra, já há alguns anos, no original, no grego, no hebraico, e só fazer as traduções. Fazer as traduções e começou a me surpreender. Porque eu começava a ver o que Jesus estava falando e o que aquelas pessoas estavam entendendo naquele momento. O que o apóstolo Paulo depois estava falando e o que aquelas pessoas estavam entendendo. Então, quando eles falavam de salvação, eles entendiam que era uma redenção, sabe? Era uma salvação, uma restauração, uma salvação completa de Deus. Nós somos redimidos. Eu tenho algo que eu estou preparando para vocês aqui, que eu falo 3 coisas que o poder do Evangelho veio restaurar. E isso é muito, muito importante. Eu vou, no momento certo aqui, eu vou falar mais. Agora, o que nós precisamos entender? Que Deus, Ele está querendo um relacionamento conosco e Ele exige obediência. Ele quer, na verdade Ele não obriga, mas Ele quer obediência. Por quê? Porque Ele tem o melhor para a nossa vida, sabe? Então, eu lembro que um tempo que eu fiquei já que estou falando aqui de fome por Deus, nós já vamos orar. Eu lembro um tempo que Deus começou a me despertar, comecei a ter muita fome por coisas espirituais. Eu ia no culto, a palavra podia ser mais simples que fosse, e Deus tem dado boas palavras, mas naquela época, a palavra podia ser mais simples que fosse, estava enchendo meu coração. Eu comecei a sentir naquela época esse desejo de pegar a Bíblia, esse desejo de orar, de jejuar, e aí Deus começou a me surpreender com os dons espirituais, Deus começou a me surpreender com maior entendimento da palavra, sabe? Então Deus está fazendo isso com você, você percebeu? Você percebeu que você está mais sensível às coisas espirituais? Tem um poder de Deus aqui, selando essas palavras no seu coração, e esse poder de Deus está te fortalecendo, esse poder de Deus está te levando para uma nova fase, para um outro nível em Deus. Não é esse nível que é de comparação maior que outro, não, mas um novo nível do que Deus tem para você. Eu citei para vocês, agora eu vou ler. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Você está ouvindo isso? E o que aconteceu? Eu vou ler aqui na sequência para a gente... Agora, essa salvação, é uma salvação, é um livramento que eles precisavam. É um livramento que eles precisavam ainda aqui nessa vida, sabe? E olha o que diz aqui outra versão. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o vigor, está o seu vigor, mas vocês não quiseram, sabe? Uma versão mais tradicional que você deve ter, e isso é importante enfatizar, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria o quê? A vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. E depois, como eles não quiseram, sabe o que aconteceu? Disseram: nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes, e a única velocidade que verão, porém, será de seus inimigos os perseguindo. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês, 5 deles farão todos vocês fugirem, serão deixados como mastro solitário numa colina, como bandeira no alto de um monte distante, sabe? E
aqui nós vemos a importância. O que eu quero tirar aqui nesse texto com você? Leia Isaías capítulo 30. Agora, a importância de você obedecer a Deus para receber livramentos. A importância de você obedecer a Deus para não sofrer problemas desnecessários. Você está ouvindo isso? A importância de obedecer a Deus, porque a obediência, sabe, os mandamentos de Deus não são pesados. Não. Quando você obedece, você está sendo livre de muita coisa ruim. Se você vê tanto lá no Velho Testamento e no Novo, tem uma escritura que me chama a atenção, que diz que os meus mandamentos não são pesados, sabe? Por que os mandamentos de Deus não são pesados? Porque quando você obedece, você está confiando em um Deus que tem o melhor para você. Então é melhor obedecer, como a Bíblia também diz, do que sacrificar. Então a obediência a obediência é uma bênção. A obediência é uma bênção de Deus na nossa vida. E existe uma obediência que é geral para a salvação, e existe uma obediência que é para situações que nós enfrentamos aqui nessa vida. Eu falo assim para todo mundo entender, sabe? Então, a palavra, eu vou pegar aqui, ó, Isaías no capítulo 30, versículo 15, e nós vamos orar. A palavra original aqui, Isaías capítulo 30, no versículo 15, qual é a palavra que eles estão dizendo aqui sobre salvação? Tá. A palavra salvação aqui, ela é exatamente, ó, quando o profeta Isaías está falando sobre salvação, nesse caso, ele está falando de sair, ser salvo, está falando de ser liberto, ser liberado, ser salvo, ser liberto, livrar de problemas morais e dar vitória, sabe? Nesse caso, já é uma outra palavra salvação aqui, que no hebraico, eu não vou me arriscar aqui, mas é Yashai. Soltou uma língua estranha. Né? Mas aqui está falando o quê? De livrar de uma situação que eles estavam enfrentando. Então, não confia na força do seu braço, mas confia no Senhor, porque vai dar certo. Coloque em oração situações que você precisa tomar decisão, por quê? Porque Deus vai dar o livramento, porque Deus vai agir. Você está ouvindo isso? Então não confia no seu próprio entendimento. Não confia no que a sua cabeça está falando, do que você está vendo, mas procura sempre uma direção de Deus. Essa fome que você tem sentido por Deus, sabe? Essa fome é boa. Essa é uma fome boa, porque você antes procurava nas pessoas, sabe? Que nem sempre podiam te ajudar. Antes você procurava, apesar que Deus usa pessoas para falar a palavra dele conosco. Agora, antes você procurava nas pessoas, antes você procurava em outras coisas, mas agora você está com um problema aí, você está procurando onde? Na presença. Você está procurando onde? Na palavra. Então, o que Deus está falando com você? Está vindo uma resposta. Sabe, eu vejo o Senhor dizendo para alguém aqui, eu vejo você está com uma situação de emergência. Sabe? Não é palavra para alguém não, é palavra para você que está aí. Ó, você está numa situação de emergência, está numa situação que você está preocupado, você está numa situação que para você está pressão, mas Deus está falando, ó, 3 dias de oração é um milagre urgente, 3 dias de jejum e oração, sabe? Ó, aproveita essa instrução do Espírito de Deus, porque quando Deus convida alguém para orar e jejuar, é porque ele já tem algo especial programado. E por que jejuar? Porque vai mortificar a sua carne e vai te deixar mais forte no espírito. Você está ouvindo? Por que orar? Você vai ouvir melhor a voz de Deus. E eu ouvi o Senhor dizendo isso, ó, 3 dias aí para você, jejum e oração. Está ouvindo isso? Faz o mais básico, ou da meia-noite ao meio-dia, só na água, ou das 6 da tarde de um dia até 6 da tarde do outro, só na água. Ah, eu não posso fazer esse jejum agora, porque está no processo de ser curado, de receber saúde divina. Ok, então o que você faz? Tira alguma coisa que você gosta muito de comer. Tem que se abster de alimento, tem que colocar seu corpo sob disciplina. Por quê? O que você está falando quando você jejua também? Ó, o meu espírito, ó, está dominando a minha alma, e a minha alma está dominando o meu corpo. Você está ouvindo isso? Então é assim, ó, o Espírito de Deus fala no seu espírito, então ele tem o domínio, ele tem operado no seu espírito, e aí seu espírito domina a sua alma, que é onde você toma as decisões, e a sua alma, o quê? Subjuga o seu corpo.
tem autoridade e domínio sobre o seu corpo. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu tinha mais coisa, mas é o suficiente. Vamos orar? Vamos orar porque Deus é bom. Hoje a palavra de Deus está ao nosso alcance, sabe? E é a nossa responsabilidade também ministrar essa palavra. Fala assim, ó, aproveita agora que existe abundância de palavra. Aproveita agora que está existindo abundância de milagres. Gente, nós estamos vendo muitos milagres acontecendo, sabe? Esses anos que passam, cada vez mais milagres estão acontecendo. Milagres de todo tipo Deus tem operado, Deus tem feito. Aproveita agora, aproveita esse momento e permita que o Senhor venha colocar a sua vida alinhada com o propósito dele. Permita que Deus venha alinhar a sua vida na vontade dele. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. E eu oro por cada um aqui, Pai, que precisam de palavra. Por cada um aqui que precisa de uma palavra revelada. Cada um aqui que precisa de uma palavra específica. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha revelar. Peço que o Senhor venha revelar, Pai, através da sua palavra escrita. Que o Senhor venha revelar através dos dons espirituais. Peço que o Senhor venha revelar em sonho. Peço que o Senhor venha dar direções aqui para alguém. Peço que o Senhor seja misericordioso. Misericordioso com alguém que está aqui agora. Pai, tem pessoas que estão aqui que na verdade, Pai, eles nem mereceriam receber algo do Senhor. Mas o Senhor tem sido tão misericordioso. O Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem sido um Deus de tamanha graça. E eu oro para que o Senhor venha liberar a sua voz e dar oportunidade de obedecer, oportunidade de ajustar coisas que precisam ser ajustadas. Pai, eu peço que o Senhor venha trabalhar nessa mente, nesse coração. E eu repreendo agora e mando embora todo o mal, toda a treva, toda a escuridão. Sai agora em nome de Jesus. Pai, a tua palavra fala que o Senhor nos transportou do reino do Filho das Trevas para o reino do Filho do seu amor lá em Colossenses. Pai, eu peço que o Senhor venha agora manifestar o seu poder sobre essas vidas. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você precisa reconciliar, fala assim comigo, Senhor Jesus. Ó, o Espírito Santo está te tocando, fala isso. Se você está sentindo o poder de Deus aí, fala isso. Fala assim, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, por más palavras, pensamentos e ações. Fala assim, Espírito Santo, fala, a partir de hoje, guia a minha vida dentro da sua vontade. Fala, em nome de Jesus. E eu concordo com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, aproveita esse tempo que está tendo abundância de palavra e recebe o livramento para a sua vida. Recebe a cura, recebe a salvação. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Como eu tenho a garantia de que eu sou um salvo? Quando eu tenho o Espírito de Deus na minha vida e eu estou ouvindo o Espírito Santo. Por quê? Esse Espírito Santo é a garantia da minha herança. Você está ouvindo? Da minha herança espiritual. Ele já tem nos abençoado, ele vai continuar te abençoando em tudo. Se tem algum problema, coloca diante dele, que ele gosta que você coloque diante dele, porque quando você coloca, quer dizer que você depende totalmente dele. Ele não quer que você resolva do seu jeito. Não, ele quer que você coloque diante dele a situação. E o que vai acontecer? Ele vai responder de uma maneira especial. Ele vai responder com grande poder. Você está ouvindo isso? Aproveita que hoje tem abundância de palavra, abundância de mover de Deus, abundância de poder de Deus, porque Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. Você está ouvindo isso? O nome de Jesus vai ser glorificado, ainda que nessa vida, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. E agora eu vou expandir. O nome de Jesus vai ser glorificado na vida de alguém que está aqui. Ó, se eu fosse você, eu receberia. Agora, eu sempre cito aqui, Números capítulo 14. Se o Senhor se agradar de nós, sabe? Se o Senhor se agradar de nós, o que vai acontecer? Ele vai dar esse povo nas nossas mãos. Ele vai dar os nossos inimigos nas nossas mãos. E o que ele vai fazer? Ele vai dar essa terra boa, essa terra que emana leite e mel para nós. Então, tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor. Ó, porque tirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Você vê como Deus é bom? Você vê como Deus é maravilhoso? Eita, Deus lindo. Gente, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã,
7 da noite, 23h59. Esse é o nosso livro. Se eu fosse você, eu participaria aqui dessa missão. Adquirindo o nosso livro, você está participando da nossa missão de uma maneira especial. Então, como que eu posso adquirir? prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, se Deus está pondo no seu coração assim, ou se você, na medida da fé, quer enviar sua semente de fé. Pode fazer isso, né? Aqui não é terra de pecado, não. Aqui é terra que o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado graça, sabe? Nós temos uma missão de estar com vocês aqui através dessa missão celestial. É isso então, gente. Compartilha com alguém que Deus pôr no seu coração. Ó, eu quero dar uma instrução aí para você. Você está com fome por mais de Deus? Tira aí 3 dias, jejum, oração, sabe? Eu já falei aqui, mas eu vou falar da maneira mais simples. O jejum eu já falei. Mas agora a oração, você fala com Deus, espera Deus falar de volta, sabe? Ah, mas Deus não falou nada hoje. Ó, no silêncio Ele está te fortalecendo também. Você está ouvindo isso? Põe adoração na sua casa. Aí vem aquele pensamento negativo, aquela incredulidade. Põe adoração, põe palavra. Hoje em dia tem até Bíblia em áudio. Hoje em dia, e você pode ouvir o Espírito de Deus. Tem palavra em abundância. Então aproveita o tempo da palavra em abundância. Porque Deus vai fazer algo especial na sua vida. E ó, aqui nessa vida você vai ver a bondade de Deus. E sobretudo, na eternidade. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Compartilha com 150 pessoas. Ah, é muito. Então, compartilha com 3. Que Deus põe no seu coração. Até nosso próximo encontro. Até lá.